Dito isso, basicamente o que é uma potência, né? A potência, ela é uma base de um número maior, né? Sendo bem simplista mesmo, que é elevado a um expoente n, né? Esse n aqui, ele seria a quantidade, né, de repetições, e o a é a base a ser repetida. Então, seria basicamente isso, de maneira bem simples mesmo. Então, a gente teria aqui a propriedade mais comum, que é aquela onde você tem bases iguais, e aí os expoentes, né, sendo multiplicados através das suas potenciações aqui, né, que é a base elevada a m vezes o a elevado a n. Isso aqui, né, seria algo do tipo, vamos fazer um exemplo aqui, talvez 2, que multiplica 2 elevado a 3 e outro elevado a 2. Aqui, quando a gente tem essas multiplicações de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes aqui, né? 3 mais 2, 5. E aí eu só fazer a continha. Um outro caso, lembrando que aqui não tem a ver com ordem, né, de casos, né? Mas são os casos bem recorrentes. Se você tem um caso na multiplicação, você vai ter um caso também na divisão também. Se você tem A dividido para A, esse A está elevado a M e esse a N. Então a gente vai ter que o que? A gente vai conservar a base, né? Vamos fazer aqui um exemplo hipotético aqui, né? Vamos fazer o mesmo ali, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. A gente conserva a base e subtrai o expoente aqui, né? 3 menos 2, 2 elevado a 1. Só um detalhe que a gente vai subtrair pelo expoente maior, né? No meu caso aqui. No caso aqui, se aqui tivesse um outro tipo de potência, a gente, se aqui fosse maior no caso embaixo, a gente traria o 3 para baixo aqui, né? Um outro caso muito comum aqui é que se você tem um A elevado a zero, isso aqui sempre dá 1, né? Imagina comigo aqui. Se você tem 2 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3, você, pela propriedade de potenciação, né, que você vai subtrair os expoentes, né, 3 menos 3 daria zero. Só que você tem um número dividido por ele mesmo, né? É um número idêntico dividido pelo mesmo número idêntico. Como se fosse 1 dividido para 1, 2 dividido para 2, 3 dividido para 3, A dividido para A, X dividido para X. Isso sempre vai dar 1. Por isso que o A elevado a zero é sempre 1. A gente tem mais uma propriedade aqui, que ela diz respeito a quando o expoente ele é negativo, né? Tipo A elevado a um expoente negativo. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai... Então, 1 e o A aqui embaixo. Só que o expoente ele vira positivo. Por exemplo, se a gente tem aqui 2 elevado a menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Fazer uma observação aqui num canto aqui. Dessa mesma propriedade aqui. Deixa eu mudar até a cor da caneta aqui. Dessa mesma propriedade aqui, vou fazer aqui uma observação. Quando você tem AB, agora aqui já é uma fração, né? Elevado a um expoente negativo, só inverte a fração, viu, galera? Ele vai ficar BA sobre o expoente positivo. Isso aqui é recorrente, às vezes a galera ela costuma errar nesse tipo de situação. Muito comum quando tem um A aqui,
Lembrando que esses números aqui são só números subjetivos, né? Às vezes nos livros eles aparecem como P, como alguma coisa assim. Mas o que importa é que numericamente a gente está representando isso. Quando a gente tem um A elevado a N e a M também, o M está elevando toda a base aqui. Então, essa propriedade ela é a multiplicação dos expoentes, né? Tem a ver com multiplicar os expoentes. Se você tem, por exemplo, um 2 que está elevado a 2, por sua vez está elevado a 3, isso aqui vai ser igual a repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. Aqui também vamos tratar uma observação dessa propriedade aqui. Digamos que esse 2 ele esteja elevado a essa mesma potência 2, que por sua vez está elevado a 3. Aqui é diferente. Aqui você vai conservar a base, vai ficar continuando conservando, porém você tem uma segunda base aqui, que é o 2, que vai se repetir 3 vezes. Isso aqui vai dar 2 elevado a 8, que vai ser 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Praticamente não era essa todas as propriedades, no entanto, essas são as propriedades que costumam aparecer mais. E vira e mexe, elas caem, e se o cara não souber esse tipo de propriedade, ele acaba errando exercício. Agora vamos ver alguns exercícios aqui na prática, para a gente começar a fazer elas. Então, ok, agora temos alguns exemplos aqui. Esse segundo aqui, vamos começar por ele. Aqui você tem 5 vezes 5, que é igual a 25, conforme o expoente 2. No entanto, é negativo aqui, né? O negativo ele não está elevado à potência 2, ao expoente 2. Então, nesse caso, é só o 5. Todavia, o sinal permanece. E já nesse caso aqui, é toda a base. Então, aí você tem menos 5 vezes menos 5. Aí, isso daqui dá 25 positivo. Nesse caso aqui, vamos para o primeiro aqui. Aqui a gente tem que o A está elevado à quinta potência, assim como o B está elevado à quinta. Aqui a gente consegue eliminar esses chaves já no começo. Então vamos lá, isso aqui é a mesma coisa aqui. A elevado a 5, multiplica B a 5. Por sua vez, está dividindo A elevado a sexta e B elevado a terceira. Fazendo passo a passo aqui, a gente vai ter o 6 está aqui embaixo, então vamos para fazer a subtração para baixo, né? E o 5 está em cima, então a gente vai ter B em cima, porque o 5 está maior. 5 menos 3. E o A embaixo, 6 menos 5. Isso aqui vai dar 5 menos 3 dá 2, então B elevado a 2. E sobre A. Essa aqui é a nossa resposta. Agora nesse daqui. É sugerido, galera, que vocês pausem o vídeo, né? E tentem resolver por conta própria para ver se vocês chegam na mesma resposta. Aqui a gente tem potência sobre potência, logo a gente vai ter 5. E o expoente que se multiplica, né? 3 vezes 2 vezes 5. 3 elevado ao quadrado é 9. Repete a base aqui, né? E o 3 elevado ao quadrado é 9. E aí 5. 5 vezes 2. Vamos fazer passo a passo. Eu sei que se você quiser fazer direto, pode fazer também, não tem problema. Isso aqui é igual a 3 vezes 2 é 6. 5 elevado a sexta vezes 5 elevado a nona, dividido 5 vezes 2, 10. 5 a décima. Aqui você tem aquela propriedade da soma, né? Conserva a base, soma dos expoentes. Aqui vai dar 15. 5 elevado a 15
dividido por 5 elevado a 10. Você tem aquela propriedade da subtração, né, dos expoentes, conserva a base, subtrai os expoentes, quando é na divisão. Então, 15 menos 10 vai dar 5. Então, você tem que 5 elevado a 5. Essa daqui já seria um pouquinho mais complicadinha, mas ela não é tão complicada assim como parece. Fazendo passo a passo aqui, a gente tem que um expoente negativo, então a gente vai inverter a base. E o expoente vai ficar positivo, então aqui a gente vai ter 5 sobre 7, né? O expoente fica positivo. Vezes, a mesma coisa acontece aqui, a gente vai ter 7 sobre 5. E o expoente ele fica positivo. Como as bases estão elevadas ao mesmo expoente, você consegue colocar isso tudo em uma única chave só, ficando 5 sobre 7 vezes 7 sobre 5. Tudo isso levado a um único expoente, afinal de contas, né? É ele só. Aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter 5 vezes 7, 35. 7 vezes 5, 35. 35 dividido para 35. E esse resultado é 1, né? Afinal de contas, é a mesma divisão aqui, é 1. 1 elevado a 3 quintos. 1 elevado a qualquer coisa, né, vai ser ele mesmo. Então, basicamente era isso, galera. Espero que você tenha curtido essa minha aula de potenciação. Na próxima a gente vai falar sobre radiciação, que basicamente ela complementa, de certo modo, a potenciação. É importante aprender potenciação, também é super importante ainda aprender radiciação, até porque existem umas propriedades que são relacionadas à parte da potenciação junto com a radiciação. Falou, valeu.